Ora viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte, seja bem-vindo ao seu nosso programa Islam em Foco, última edição da semana, hoje quinta-feira. Como tem sido habitual, estaremos da companhia do nosso eminente Sheikh Molde Sefu Sumalji, portanto, onde iremos abordar um tema muito importante que mexe a sociedade muçulmana e não só. Por isso, convido a se que nossa sintonia, companhia, através da tela da verdade, não só o Rádio Hack, porque é uma transmissão simultânea, o Rádio Hack TV, aqui, portanto, a partir da cidade, província de Nampula para todo o país, não só para toda a África Austral. E hoje vamos falar dos méritos de recomendar o bem e proibir, portanto, o mal. O nosso tema de hoje, vamos falar dos méritos de recomendar o bem e proibir o mal. Portanto, este é o nosso tema que trouxemos hoje para se estar, portanto, em nossa companhia mais uma vez e fazer que nos assistir neste exato momento através da sua tela da verdade. E sem mais longa, vou saudar o meu convidado, Sheikh Molde, que já se encontra nos estúdios da Hack TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? À disposição? Estou bem, alhamdulillah, à disposição também. Família? Tudo vai bem, a família, alhamdulillah. Você aí do outro lado. Alhamdulillah, eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala, está tudo em ordem, alhamdulillah. Mashallah. Exato. Aí está, mais uma vez, não só andar e fique ligado, e você que está ligado através da nossa página oficial do Facebook, é um momento oportuno também para nos acompanhar, partilhar, deixar os seus comentários, a sua contribuição. Nós deste lado iremos direcionar ao nosso ilustre Sheikh de hoje, que é Molde Sefu Sumalji. Recordar assim que vamos falar, portanto, dos méritos de o que é de recomendar o bem e proibir o mal, que é a nossa tarefa. Você sendo muçulmano, eu sendo muçulmano, nós sendo, portanto, muçulmanos, temos esta tarefa de recomendar a prática do bem e proibir a prática do mal. Aí está, fique em nossa companhia, acompanhe atentamente o pulsar, que é espaço de exortação. Sheikh, atafadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات. الذي خلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المسرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات وزجر عن الأعمال السيئات وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد صلى الله ذي عليه وسلم. المعجزات الظاهرات ومن اقتدى به واستنى بسنته وسار في منهجه في العبادات والمعاملات إلى يوم تتقلب فيه قلوب العباد. أما بعد. Caros irmãos, estimados, portanto, telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, exprimirmos os nossos sentimentos, portanto, pela perda do nosso Sheikh Abdul Karim Sau, um homem sábio, um homem prudente que serviu, portanto, os muçulmanos em Moçambique e não só. O Sheikh Abdul Karim, não só ele serviu, portanto, a comunidade muçulmana, mas sim o país também em geral. Portanto, um homem humilde, um homem carinhoso, que sempre, portanto, recomendou para a prática do bem e proibiu a prática do mal. Eu, portanto, na minha pessoa, aproximei-me, portanto, ao Sheikh e vi essas qualidades nele. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe os seus pecados, portanto, Amém. derrame a ele a sua misericórdia e que Amém, coloque, amém. portanto, no Jannat al-Firdaus al-A'la. Amém. Indo, portanto, ao nosso tema de hoje, que é, portanto, recomendar o bem e proibir o mal. Portanto, dentre as coisas que fazem com que haja estabilidade social, as coisas, portanto, que fazem com que haja harmonia numa sociedade, haja paz, haja reforma social, está, portanto, o aconselhar-se mutuamente entre as pessoas. Recomendar-se, portanto, para a prática do bem e proibir-se na prática, portanto, de maldades. Não existe nenhuma sociedade e nunca existiu e jamais existirá que irá, portanto, prosperar, a não que seja que, portanto, haja conselho no seio, portanto, dessa sociedade. Não é por acaso que no nosso seio existem, portanto, muitas organizações, portanto,
governamentais, assim como não governamentais, sociedades, portanto, civis, que visam, portanto, criar a estabilidade, que visam aconselhar e pacificar, portanto, a sociedade. Então, o Islã, em particular, recomenda aos muçulmanos a se aconselharem mutuamente. E, portanto, o conselho foi a missão dos profetas, quase todos os profetas aconselharam seus povos. Vamos ver, por exemplo, no Corão, na passagem do profeta Nuh, alayhi salatu wassalam, que passou, portanto, 950 anos aconselhando o seu povo para a prática do bem e proibindo a eles, portanto, na prática de maldades. Allah subhanahu wa ta'ala disse a respeito dele no Corão: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. O povo dele, portanto, os dignitários dentre os seus, portanto, o seu povo, aqueles homens nobres, os líderes, eles disseram: nós, quando te vimos, ou nós, te vimos como uma pessoa desviada. Você está, portanto, num desvio muito evidente. Ele disse: Ya qawmi, laysa bi dalalatun. Não há nenhum desvio em mim. Walakinni rasulu min rabbil alamin. Mas, contudo, portanto, eu sou um mensageiro do vosso Senhor, o Senhor da humanidade. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Eu, portanto, tenho vos transmitido, portanto, a mensagem do meu Senhor, wa ansahu lakum, e aconselho-vos, wa ana lakum, portanto, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, e sei acerca de Allah que vocês não sabem. Então, vimos esta passagem que ele diz, portanto, wa ansahu lakum, eu vos aconselho. Significa que foi a missão dele aconselhar, portanto, o seu povo. E vimos também essa passagem no profeta Hud, alayhi salatu wassalam, ele também disse: Uballighukum risalati rabbi, eu vos transmito, portanto, a mensagem do meu Senhor. Wa ana lakum nasihun amin, e eu, portanto, sou para vós como um conselheiro, portanto, fiel. Eu sou um fiel conselheiro. Aqui, se nós formos a observar, esses profetas não aconselhavam, portanto, aos muçulmanos, não. Aqui, o conselho era para com o povo deles, que era, portanto, um povo perverso, um povo, portanto, descrente. O objetivo com isso era de, portanto, encaminhar a eles para o caminho certo. Então, significa que o conselho não só se restringe para os muçulmanos ou no seio dos muçulmanos, mas sim os muçulmanos devem, portanto, transitar o conselho para os não muçulmanos também. E vimos também, no caso de Nabiullah, portanto, Salih, alayhi salatu wassalam, Allah disse: Fatawalla anhum, depois, portanto, do seu povo ser destruído, portanto, ele se distanciou deles, e ele disse: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ele disse: eu vos transmiti a mensagem do meu Senhor e eu aconselhei a vocês, mas no entanto vocês não amam, não gostam, não apreciam dos conselheiros, ou seja, vocês não gostam, portanto, do conselho. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durante, portanto, a sua estadia no monte de Arafat, na sua, portanto, peregrinação de despedida, ele proferiu, portanto, um discurso muito longo, e dentre as palavras que ele disse para os seus companheiros: Innakum mas'uluna anni, fama antum qa'ilun. Ele disse: no dia do juízo final, vocês irão, portanto, ser interrogados, portanto, a respeito de mim. Allah irá vos perguntar acerca de mim. O que é que vocês irão responder? Então, eles disseram: Nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta. Eles disseram: nós testemunhamos que tu, ó mensageiro de Allah, qad ballagta, transmitiste, portanto, a mensagem do teu Senhor para a humanidade. Wa addaita, e cumpriste com aquilo que era, portanto, a tua missão. Wa nasahta, e também aconselhaste. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou o seu dedo para cima, disse: Allahumma shahad, Allahumma shahad, ou Allah, testemunhe que na verdade eu transmiti a mensagem que era, portanto, para transmitir à humanidade. E testemunha com as palavras deles. Portanto, aqui nós constatamos
nessas passagens que o conselho era também a missão dos profetas. Talvez a diferença que existe entre o conselho e recomendar o bem e proibir o mal é de que o conselho, portanto, seja no sentido global, ou seja, o conselho é mais amplo do que recomendar o bem e proibir o mal, enquanto que o conselho serve para os muçulmanos, assim como os não muçulmanos, e recomendar-se, portanto, ao bem e proibir-se ao mal restringe-se somente para os muçulmanos. E talvez outra diferença que podemos diferenciar entre conselho e recomendar ao bem e proibir ao mal é de que, portanto, para recomendar-se para o bem e proibir-se ao mal é necessário que a pessoa tenha certeza. E isso deve ser depois que acontecer, e, portanto, a tal ação. Por exemplo, se alguém fez uma injustiça e você tem a certeza, então, você como muçulmano tem a missão de recomendar a ele para o bem e proibir a ele, portanto, que não continue nessa injustiça. A evidência disso, o profeta disse: "Man ra'a minkum munkaran", aquele que observar. Então, significa que a pessoa deve ter certeza. E neste caso, recomendar o bem e proibir o mal deve ser, portanto, depois da pessoa observar, ver com os seus olhos, ou ouvir, ou sentir que aqui aconteceu uma coisa errada. Então, a pessoa deve recomendar, portanto, para o bem e proibir, portanto, o mal. E nós, como muçulmanos, o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou-nos, portanto, a nos aconselharmos um do outro. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha", 3 vezes. Isso mostra o quê? Mostra a sua importância, porque era suficiente só dizer, portanto, uma vez, como vem noutra versão. Mas na versão de Imam Ahmad, o profeta disse: "Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha". Portanto, o din, a religião, não é mais, portanto, do que um conselho. Ou seja, parece que o professor está a restringir, está a limitar que a religião é só conselho. Então, quando na Alemã nós perguntamos a ele: conselho, mas para com quem? Ele disse: "Lillahi, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimin wa amadihim". Conselho para com Allah, com seu livro, com seu, portanto, mensageiro, e para, portanto, a liderança islâmica, e assim como, portanto, para os muçulmanos em geral. Isto é para, portanto, a liderança islâmica ou muçulmanos em geral, porque eles viviam no seio dos muçulmanos. Portanto, não era uma sociedade, portanto, mista. Isso não quer dizer que nós não podemos aconselhar aqueles nossos próximos que não são muçulmanos, mas sim, isso é que nós temos que fazer. Consoante essas passagens que nós vimos, que os profetas, portanto, aconselhavam seus familiares que não eram muçulmanos. Então, falar, portanto, de recomendar o bem e proibir o mal, estamos a falar, portanto, de uma ação bastante recomendável no Islã. Até que certos, portanto, sábios consideraram como 6º pilar do Islã. Nós sabemos que os pilares do Islã são 5. E alguns sábios disseram: não, existe o 6º pilar, apesar de que o profeta sallallahu alaihi wasallam não tenha mencionado como um pilar. Isso devido, portanto, à importância, portanto, deste pilar, que é, portanto, recomendar o bem e proibir o mal. E o que revela, portanto, a posição e a importância de recomendar o bem e proibir o mal é, portanto, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha mencionado muito no Corão. E em certos versículos, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, portanto, recomendar o bem e proibir o mal antes de mencionar, portanto, o imani. Allah disse: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah". Ele disse: vós sois, portanto, a melhor comunidade que surgiu no seio da humanidade. A melhor comunidade, a melhor dentre as nações, da primeira nação até a última nação. Portanto, vós sois os melhores. Allah justificou por quê? Disse: "Ta'muruna bil ma'ruf", porque vocês ordenam, portanto, a prática do bem. "Wa tanhauna 'anil munkar", e proíbem, portanto, com a prática, portanto, de maldades. "Wa tu'minuna billah", e creem em Allah. Vejam só, Allah mencionou ordenar o bem e proibir o mal antes de mencionar, portanto, o imã. Isso revela que, portanto, recomendar ao bem e proibir o mal tem uma, portanto, posição bastante, portanto, relevante no Islã. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, portanto, recomendar o bem e proibir o mal antes, portanto, de mencionar, portanto, o salah, antes de mencionar, portanto, o zakat.
Allah subhanahu wa ta'ala disse: Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Vejam só. Os crentes, homens e mulheres, eles são aliados, portanto, são amigos um do outro. Eles, portanto, recomendam para a prática do bem e proíbem, portanto, a prática de maldades. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. E depois Allah disse: يقيمون الصلاة, eles, portanto, observam as orações. ويؤتون الزكاة, e pagam, portanto, o zakah. Portanto, ويطيعون الله ورسوله, e obedecem a Allah assim como a seu mensageiro. أولئك سيرحمهم الله, estes, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala irá, portanto, derramar-lhes a sua misericórdia. Allah Azizun Hakim. Portanto, Allah, Ele é o poderoso e, portanto, Ele é o sábio, prudente. Portanto, estes versículos mostram, portanto, a posição. Imaginem só, nós sabemos que um dos pilares mais essenciais do Islã é o Salah, é o Zakah. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala mencionou ordenar o bem e proibir o mal antes, portanto, do Salah e do Zakah. Porque isso é o reflexo do imã de uma pessoa. Imaginemos que na sociedade, portanto, não hajam pessoas que recomendam o bem, não hajam pessoas que se recordam, portanto, o nome de Allah. O que seria? Não havia, portanto, não haveria tranquilidade, não haveria paz. Mesmo assim, há pessoas que recomendam o bem e proíbem o mal, há muito mal. O que seria, portanto, se não fossem pessoas, portanto, dessa natureza? Subhanallah. E particularmente no mês de, portanto, Ramadã, um mês, portanto, abençoado, é recomendável que os muçulmanos, portanto, se recomendem, portanto, a prática do bem e, portanto, se proíbam com a prática de maldade. Devido, portanto, à importância deste tema, nós vimos que seria, portanto, essencial portanto, abordarmos antes do Ramadã para que o muçulmano saiba qual é o seu papel. O que é que ele, portanto, deve fazer? O que é que deve exercer para beneficiar o seu irmão? Porque nós somos, portanto, seres humanos, esquecemos. Então, precisamos que haja alguém que venha nos recordar, portanto, ao bem e venha, portanto, nos reprovar e, portanto, das maldades. Caros irmãos, recomendar o bem e proibir o mal tem muitas virtudes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão, assim como também ao seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. E dentre, portanto, as virtudes de recomendar o bem e proibir o mal é de que, portanto, seja a missão dos profetas. Todos os profetas, portanto, vieram para recomendar as pessoas ao bem e proibir ao mal. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Em cada sociedade, em cada nação, nós enviamos, portanto, um mensageiro cuja missão era recomendar o bem, que é adorem Allah subhanahu wa ta'ala, e proibir o mal, que é, portanto, afastem-se do que? Do Taghut. Tudo aquilo que as pessoas obedecem em lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que as pessoas adoram em lugar de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo aquilo que desvia, portanto, do verdadeiro caminho é Taghut. Então, a missão dos profetas era te recomendar, portanto, as pessoas que adorem Allah subhanahu wa ta'ala, que é o maior bem, e proibir as pessoas que, portanto, não adorem outras coisas, que é, portanto, o maior mal. Porque o maior bem é a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe um bem maior do que este. E o péssimo, portanto, mal é, portanto, as pessoas adorarem outras coisas. Então, eles tinham essa missão. Caros irmãos, recomendar o bem e proibir o mal portanto, é uma das qualidades, portanto, dos crentes. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. Allah disse: os crentes verdadeiros são التائبون, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Portanto, ele chegou-lhe à verdade, abandonou aquele pecado. Esse aqui é o verdadeiro crente. Al-Abiduna, aqueles que, portanto, constantemente adoram Allah subhanahu wa ta'ala. Esses que são, portanto, os verdadeiros crentes. Al-Hamiduna, aqueles que louvam Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sa'ihuna, os jejuadores. Al-Rakiuna, as-Sajidun, aqueles que passam o maior tempo, portanto, do dia no ruku', inclinando-se para Allah subhanahu wa ta'ala.
Portanto, as-sajidun, aqueles que se prostram para Allah subhanahu wa ta'ala, não se prostram para outras criaturas, portanto, para além de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que não se prostram, portanto, para criaturas. Porque existem pessoas que se inclinam, fazem a genuflexão para criaturas, mas os verdadeiros crentes não fazem isso, excepto só para Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Aqueles, portanto, que recomendam, portanto, para a prática do bem e proíbem, portanto, a prática de, portanto, maldades. وبشر المؤمنين. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse ao seu profeta sallallahu alaihi wasallam que faça chegar, portanto, a boa nova para esses crentes. Então, recomendar o bem e proibir o mal, portanto, é uma, portanto, das qualidades dos crentes. Diferentemente, portanto, dos péssimas criaturas como hipócritas, descrentes, eles, portanto, recomendam para a prática do que? Maldades. E proíbem a prática do bem. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil-munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, nasullaha fanasiyahum, innal munafiqina humul fasiqun." Allah disse, portanto, os hipócritas, homens e mulheres. Vejam só, no versículo anterior, abaixo disse: os crentes, homens e mulheres, são aliados um do outro. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Eles recomendam, portanto, para a prática do bem e proíbem o mal, observam o salah e, portanto, pagam o zakat. E obedecem a Allah e a seu mensageiro. Enquanto para esses que são hipócritas, Allah disse: Al-munafiquna wal-munafiqatu, os hipócritas, homens e mulheres, ba'duhum min ba'd, um do outro, ya'muruna bil-munkar, ordenam para a prática do mal. E isso constatamos muitas pessoas na sociedade. Quando alguém diz: olha, não faça isso, ele diz: cada um está livre, deixa lá as pessoas curtirem, a vida é esta, não existe outra. Ninguém, portanto, é coagido para fazer uma coisa, mas sim a pessoa tem aquela livre escolha. Claro que a pessoa tem livre escolha, mas será que vai escolher o mal? Que não beneficia a ele nem que não beneficia, portanto, a sociedade. Então, essa é uma das qualidades, portanto, dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ya'muruna bil munkar", eles ordenam, portanto, para a prática de maldades. "Wa yanhauna 'anil ma'ruf", e proíbem a prática, portanto, do bem. Isso é muito frequente. Você vai na madraça e diz: você está a se atrasar, vai fazer o quê? Quer ser quem? Você não tem aspiração de amanhã ser como fulano? Mas quem disse que ir à madraça, ir à escola proíbe a pessoa ser o que ele é? Ou o que você acha que vai ser? E quem disse que a pessoa ir, portanto, só estudar o ensino secular é alcançar aquilo que você pensa que... Quantos, portanto, acadêmicos estão por aqui? Mas não tem isso que você imagina. Então, eles proíbem isso porque a qualidade de hipocrisia assenta-se neles. Então, um crente verdadeiro não faz nisso. E eles, portanto, fecham as suas mãos, não pagam, portanto, zakat, não dão caridade, não apoiam as pessoas. Nasullaha fanasiyahum. Mas o problema deles é de que eles se esqueceram de Allah subhanahu wa ta'ala e, portanto, consequentemente, como efeito disso, Allah subhanahu wa ta'ala se esqueceu deles. Innal munafiqina humul fasiqun. Na verdade, portanto, os hipócritas é que são perversos, portanto, é que são verdadeiros, portanto, transgressores. Então, um crente verdadeiro é aquele que recomenda, portanto, o bem e proíbe a maldade. Caros irmãos, recomendar para a prática do bem e proibir, portanto, a prática de maldades é qualidade, portanto, dos virtuosos, piedosos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Laysu sawa'a min ahli al-kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin." Allah disse: as pessoas não são iguais. Os judeus e cristãos, Ahlul Kitab, adeptos do livro, não são iguais. Ele disse: dentre eles existe, portanto, um grupo dentre eles que passa a noite, portanto, recitando as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Passa, portanto, as horas da noite ele a ler o Corão. Veja só, a recitar o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele crê, ou seja, eles creem em Allah subhanahu wa ta'ala. E creem, acreditam, portanto, no último dia. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Eles, portanto, proíbem a maldade e recomendam, portanto, para a prática do bem.
ويسارعون في الخيرات, e eles competem, portanto, na prática de boas ações. Eles são competitivos um do outro. O outro, quando faz isto, o outro quer fazer aquilo. A competição deles, portanto, não é para portanto, acumular bens materiais. A competição, portanto, a tendência deles não é de portanto, alcançar a vida material, mas sim o ákhira. Então, eles não são iguais. E eles, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. Na verdade, esses é que são os virtuosos. Aqui, portanto, isso mostra, portanto, a importância de recomendar o bem e proibir, portanto, o mal. Portanto, dentre as suas importâncias de que é a missão dos profetas, é a qualidade dos crentes, portanto, é a qualidade dos piedosos portanto, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou outras qualidades, portanto, promessas que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu para aqueles que proíbem o bem e, aliás, proíbem o mal e recomendam, portanto, para a prática do bem. Allah subhanahu wa ta'ala recomenda e promete, portanto, as pessoas que recomendam o bem e proíbem o mal com a vitória. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا يَنْصُرُونَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Allah irá, portanto, ajudar, Allah dará, portanto, a vitória e o sucesso próspero àquelas pessoas, portanto, que ajudam a Ele. Como é que se ajuda Allah subhanahu wa ta'ala? Allah disse: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Disse: essas pessoas que ajudam Allah subhanahu wa ta'ala e que Allah subhanahu wa ta'ala promete também ajudar a elas neste mundo segundo o Akhira, são aquelas pessoas que, quando nós os estabelecemos para viver nesta terra, يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, eles, portanto, ordenam para a prática do bem, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, e eles, portanto, condenam o mal. Eles não querem que o mal, portanto, se prolifere na sociedade. Esses, Allah subhanahu wa ta'ala promete, portanto, socorrer a eles. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, e quando, portanto, Allah estabelece a eles na terra, portanto, eles observam as orações, pagam, portanto, o zakah, وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, e saibam que o bom fim e, portanto, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vejam só neste versículo. Allah promete, portanto, estabelecer a eles na terra e promete, portanto, conceder a vitória a essas pessoas que recomendam, portanto, a prática do bem e proíbem com a prática, portanto, de maldades. E Allah subhanahu wa ta'ala caracteriza as pessoas que recomendam o bem e proíbem o mal como, portanto, as melhores pessoas. As melhores pessoas, portanto, ocupadas, portanto, numa justa causa. Allah subhanahu wa ta'ala disse: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Veja isso. Allah subhanahu wa ta'ala disse: لا خير في كثير من نجواهم. Não há nenhuma, portanto, utilidade nas suas conversas, portanto, confidenciais, aquelas conversações que as pessoas, portanto, conversam secretamente, aquelas conferências, portanto, com portas, portanto, fechadas, conferências, fóruns, portanto, reuniões internacionais que as pessoas se convocam anualmente ou mensalmente, conferências, portanto, periódicas. Allah está a dizer que não há nenhum benefício nisto, excepto aquelas pessoas que se convocam, se reúnem, fazem conferências para ordenar, portanto, com a caridade, ou seja, reúnem-se para, portanto, recordarem-se para ajudar as pessoas, pagar, portanto, o zakah, distribuir, portanto, a caridade, fazerem o sadaqa. Então, essas pessoas, quando se reúnem, portanto, através dessa justa causa, eles, portanto, é que têm utilidade nessas reuniões. Ou, portanto, aqueles que se reúnem para, portanto, ordenar as pessoas na prática do bem. Ou aqueles, portanto, que se reúnem para criar, portanto, a reforma social. Aqueles que reúnem, portanto, para, portanto, criar a estabilidade numa sociedade. Essas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala disse, é que têm, portanto, utilidades, portanto, nas suas conversações, nas suas reuniões, nas suas conferências. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Então Allah diz, portanto, aquele que assim fizer,
aquele que realizar uma reunião, uma conferência, um fórum, uma conversação de amigos, para recomendar as pessoas para o bem e proibir, portanto, o mal, querendo com isso mardatillahi, contentar Allah subhanahu wa ta'ala, satisfazer Allah subhanahu wa ta'ala, فسوف نؤتيه أجرا عظيما, essa pessoa nós, portanto, iremos recompensar com uma, portanto, recompensa tão enorme. Ou seja, nem todas as pessoas que reúnem-se para, portanto, aconselharem-se no bem terão essa recompensa, porque algumas pessoas não fazem isso para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, quem vai colher, portanto, essa recompensa é aquele que faz com sinceridade. Quer com isso que haja paz para, portanto, ganhar a recompensa nas pessoas. Hoje em dia, vimos organizações, portanto, internacionais, nacionais, organizações, portanto, não governamentais, fazem o bem, mas com isso não querem agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Eles criam, portanto, reúnem as pessoas para, portanto, criar a paz numa sociedade, mas, enfim, no final disso querem alguma coisa nessa sociedade. Portanto, essas pessoas não terão nenhum bem porque fazem isso por interesse e não para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Seja interesse, portanto, material, ou seja, portanto, para serem considerados ou classificados como melhores, portanto, apoiadores, ou, portanto, com outros fins que os leva, portanto, para essas realizações. Portanto, não tem nenhum benefício nisso, excepto aqueles que fazem para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man da'a ila hudan, kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an." Aquela pessoa que chama as pessoas para uma orientação, chama as pessoas para o bem e proíbe as pessoas, portanto, ao mal. Kana lahu min al-ajri, essa pessoa, portanto, terá uma recompensa, mithlu ujuri man tabi'ahu, igual a recompensa que terá aquela pessoa que ele, portanto, recomendou aquele bem e proibiu aquele mal. Você recomendou alguém para fazer o bem e ele acatou, portanto, no seu conselho e fez aquilo. Então, a recompensa que ele vai ter por aquele bem que ele fez será a mesma recompensa que você, portanto, terá. La yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, e sem se diminuir, portanto, da recompensa daquele praticante, aquele que você aconselhou a ele. Não vai se diminuir, dizer, vamos dar a parte do que do sheikh, porque se não fosse ele, você não iria fazer isso. Não, Allah não fará isso, mas dará a ele, portanto, a porcentagem, portanto, das suas ações, o 100%, e você que é, portanto, quem recomendou a ele para o bem, também terá igual a recompensa de 100%. Vejam só, portanto, essas vantagens. Caros irmãos, numa sociedade, quando, portanto, não se recomenda para a prática do bem e a prática de maldade, muitos, portanto, males, portanto, assolam essa sociedade. São pessoas, portanto, a morrerem injustamente. A corrupção, portanto, vai se proliferar, a injustiça e muito mal. Haverão, portanto, pecados, portanto, incalculáveis, porque ninguém recomenda, portanto, para a prática do bem e ninguém proíbe, portanto, o outro para a prática de maldade. E, consequentemente, a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala irá recair para todos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Temam, tenham a cautela, tenham muito cuidado, portanto, que, portanto, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala não recaia para vocês, porque se isso acontecer, não irá só abranger aqueles que são injustos, aqueles que praticam mal somente, mas sim será, portanto, integral, não irá, portanto, criar exceção de que este aqui é sheikh, este aqui, não. Todos eles, portanto, serão assolados, portanto, por esse castigo. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala disse: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah subhanahu wa ta'ala disse: foram amaldiçoados, portanto, alguns judeus, portanto, e cristãos. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala falou do que Bani Israel. Bani Israel refere-se, portanto, aos judeus e cristãos. Esses aí que são israelitas. Mas, na maioria das vezes, quando se menciona no Corão, refere-se aos judeus. Mas há versículos que incluem. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse: eles foram amaldiçoados, portanto, na voz do que? De Daud, o Davi. E na voz do Jesus.
ذلك بما عصوا, através porque eles desobedeceram às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, وكانوا يعتدون, e eles eram transgressores. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. O maior pecado, portanto, que eles cometeram é de que, portanto, não se proibiam mutuamente nesses males. Eles não mereceriam, portanto, essa maldição, todos eles. Mas Allah incluiu, porque mesmo aqueles que eram sábios não proibiam, portanto, a maldade, portanto, que os outros cometiam. Os sábios comentaram, disseram, um sábio encontrava alguém a fazer um pecado, publicamente, abertamente, e eles proibiam a ele, e se ele continuasse amanhã, ele dizia, eu já proibi a ele, isso já basta, isso é com ele. Então Allah subhanahu wa ta'ala considerou a eles todos como pessoas que não recomendavam para o bem e não proibiam o mal. Porque é necessário que sempre a pessoa faça com constância. Deve ser regular. Não se deve proibir um dia e dizer, isso já é suficiente. Mas sim deve-se fazer regularmente, constantemente. Então, todos eles foram amaldiçoados. Aqueles que eram sábios e aqueles que cometiam aqueles, portanto, pecados. Então, eles foram amaldiçoados, portanto, a partir do Corão. Vamos começar a partir do que? Zabur, que é o livro do que? Daúd, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui, Salmos. E antes disso foram amaldiçoados, portanto, no Taurat, que é a Torá, Antigo Testamento, o livro de Musa. Foram amaldiçoados, portanto, nos Salmos de Daúd. E também foram amaldiçoados, portanto, no Evangelho, portanto, de Jesus. Assim como no Alcorão de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaldiçoou a eles. Então nós temos que ter muita cautela que isso, portanto, não nos aconteça. Portanto, e isso tem que ser lição para nós. Tem que ser lição para nós. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Exatamente. Tem que ser lição para nós. Apenas hoje em dia nós acompanhamos o historial, lemos, mas não colocamos em prática. Exatamente, isso não pensamos que são mitos, até dizemos, são histórias passadas. Exato. Isso já passou, já. Você está a falar disso aí, pensa que isso não vai acontecer para nós. Subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala classificou-nos como a melhor comunidade porque recomendamos o bem e proibirmos o mal. O que significa que se nós deixarmos de recomendar o bem portanto, e proibir o mal, deixaremos dessa melhoria, não seremos mais os melhores. Sim. Então, por isso, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, até que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله يوم عليكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Allah disse, eu juro, o profeta disse, eu juro por Allah em cujas mãos está a minha alma, que vocês irão recomendar o bem, irão, portanto, proibir o mal, ou veja só, aqui é uma opção para nós. Ou vamos recomendar o bem e vamos proibir o mal, ou Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar-nos, portanto, o seu castigo, e posteriormente, portanto, iremos invocar a Ele e Ele não irá, portanto, atender dos nossos duas. O que significa que se um povo, portanto, não recomenda, portanto, para o bem e não proíbe o mal, Allah subhanahu wa ta'ala envia o castigo para eles, e não só Allah também não atende, portanto, os seus duas, suas súplicas, suas, portanto, invocações. E no outro hadith mesmo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajab lakum. Ordenem o bem e proíbam o mal antes que venham a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, venham a fazer preces e duas, e que Allah subhanahu wa ta'ala venha atender, portanto, os vossos duas. Então, essa é uma evidência de que se a pessoa ou se uma comunidade, portanto, não recomenda, portanto, para o bem e não proíbe o mal, Allah subhanahu wa ta'ala não atende, portanto, os seus duas, as suas súplicas. Às vezes alguém se pergunta, mas por que Allah, eu estou a invocar durante 3 anos, Allah, portanto, não está a atender o meu dua? O que eu fiz? Não sabe que o seu problema é porque você não recomenda para o bem e não proíbe o mal. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, سيكون في آخر هذه الأمة فسخ ومسخ وقذف. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, nos últimos tempos, portanto, deste mundo, existirão, portanto, castigos como fasakh. Al-fasakh, portanto, é encolhimento, portanto, pela terra. Allah abrir a terra e encolher as pessoas através dos seus pecados, assim como fez, portanto, com o Qarun. A passagem do Qarun também foi mencionada, portanto, na Bíblia, Coré, em Números, portanto, capítulo 16. Ele, portanto, desobedecia Allah subhanahu wa ta'ala. E quando, portanto, lhe aconselhavam,
Ele não queria, portanto, acatar nas informações, nos conselhos, nas recomendações. E não queria, portanto, deixar o mal. Allah subhanahu wa ta'ala abriu a terra e encolheu a ele. Segundo a Bíblia, disse que com o seu grupo de 250 pessoas. O Corão não mencionou o número de pessoas. Mas o importante é que Allah subhanahu wa ta'ala disse entre ele, sua, portanto, residência, assim como aqueles que estavam com ele, foram encolhidos. Portanto, e o profeta disse, isso não se limitou naquela era. Mas sim, também irá acontecer nos últimos, portanto, momentos desta comunidade, desta nação. Então, o profeta disse, faskhun wa maskhun. E, portanto, a configuração. Allah subhanahu wa ta'ala irá transformar os seres humanos em outras criaturas diferentes, portanto, daquilo que eles eram. Você, pessoa, através de pecados, portanto, Allah transformar em outra criatura. Como Allah fez, portanto, com Ashab al-Sabit. Aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala transformou em macacos. Porque eram, portanto, desobedientes e quando, portanto, lhes aconselhavam, eles não queriam acatar nas informações. Ashab al-Sabit, subhanallah, era um povo que vivia, portanto, nas margens do Mar Vermelho, numa comunidade chamada Elat, um povo de judeus. Eles transgrediram o sábado. Allah subhanahu wa ta'ala tornou o sábado como um dia, portanto, sagrado para eles. E eles, portanto, foram proibidos de caçar, pescar nesse dia, e eles infringiram e violaram aquilo que era o pacto que eles tomaram com Allah subhanahu wa ta'ala e passaram a pescar naquele dia. Então, como castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, transformou a eles em macacos. Mas Allah não fez isso, portanto, de uma forma, portanto, brutal, mas sim foram aconselhados, portanto, por um longo tempo com os seus sábios, e eles não quiseram, portanto, acatar nas informações, nos conselhos, e Allah subhanahu wa ta'ala disse kunu qiradan khasi'in, transformai, portanto, em macacos, portanto, desprezíveis. E disse que os jovens dentre eles foram transformados, portanto, em macacos, e aqueles que eram velhos, anciões, portanto, foram transformados, portanto, em porcos, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no outro versículo. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ. Allah transformou a eles, portanto, em qirada, portanto, em macacos, chimpanzés, wal-khanazira, e porcos. Então, alguns sábios, portanto, explicaram que os que foram transformados em porcos foram os velhos e os jovens que transgrediam, portanto, nas informações e nos conselhos, Allah, portanto, transformou em macacos. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso também irá acontecer nos últimos tempos dessa comunidade, deste umma. E a última coisa que o professor mencionou desse qazfu, que é a chuva, portanto, de pedras vindas, portanto, do céu, que Allah subhanahu wa ta'ala irá, portanto, enviar para aquelas pessoas que transgridem, portanto, nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse castigo também mereceu ao povo de Lut, sobrinho do Ibrahim alayhi salatu wassalam. Portanto, aquele povo que forjou a sodomia, que é o homossexualismo hoje em dia. Um povo que vivia, portanto, na região de Sodoma e Gomorra. Eles, portanto, foram os primeiros pioneiros, portanto, no homossexualismo. Casavam-se entre homens e foram, portanto, proibidos nisso. E o Luto, por algum tempo, um longo tempo mesmo, recomendou a eles para o bem e proibiu a eles, portanto, a esse mal, mas eles não quiseram acatar nessas informações. E o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala veio para eles. Allah enviou chuva, portanto, de pedras afiadas, portanto, pedras vindas do inferno. Então, o profeta sallallahu disse, esses castigos também existirão nos últimos tempos deste, portanto, umma. Isso nos mostra que também pecados desse gênero irão ser frequentes, por isso as pessoas merecerão esse castigo. O que fez com que o Qarun, o Coré, ou Corá na Bíblia moderna, portanto, o que fez com que ele fosse engolido pela terra? Foi através da sua arrogância, porque Allah concedeu-lhe muita riqueza. E ele sempre zombava dos sábios, aqueles que poderiam lhe aproximar de Allah. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Quantas pessoas são dadas, portanto, uma riqueza, ao invés de fazer o bem, criam, portanto, problemas na sociedade. Criam desestabilidade. Querem zombar aqueles que recomendam, portanto, o bem. E, portanto, isso fará com que eles mereçam esse tipo de castigo. E hoje, por exemplo, o sodomismo,
que estamos, portanto, no seio, até nos nossos bairros, nossas zonas, encontramos lá alguém que diz que eu sou mulher enquanto é homem. É homem. O lesbianismo, casamento entre mulheres. Então, através, portanto, dessa proliferação do mal, esse tipo de mal, abundância desse tipo de mal, então Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar esse tipo de castigo que é, portanto, ou seja, pedras sim, vindas do céu. Até você, quando fala do sodomismo, né, homossexualismo, há alguns 2 meses atrás, houve um casamento aqui, quer dizer, que é o nível da nossa cidade de Nampula, no bairro de Namotequiliwa. Está a ver todo mundo a apoiar, a presenciar. Nós temos aquelas autoridades locais. Exemplo, temos alguns macheres que residem naquele bairro, temos chefes do quarteirão ou chefe de posto, mas nem pelo menos tentar impedir a maldade. Subhanallah. Quer dizer, alguns estiveram a apoiar, dizer que estamos livres, isso é liberdade. Que liberdade é esta? Subhanallah. A transgredir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é uma vida animal, não se acredita nisso aí. Aí estamos a voltar no ideal do que, portanto, o Platão, que ele dizia, portanto, o ser humano foi criado, portanto, em 3 qualidades naturais, que é se casar entre homens, se casar entre mulheres e se casar entre, portanto, homens e mulheres. E Deus, portanto, pelos seus pecados, portanto, sancionou a eles e proibiu casar com mulheres através dos seus pecados e, aliás, casar-se entre homens e mulheres entre mulheres e só permitiu, portanto, um tipo... Está a ver essas filosofias que não fazem nenhum sentido, né? E, portanto, essas ideologias são do Ocidente. São do Ocidente. Nós temos a nossa cultura. Exatamente. Temos cultura moçambicana, cultura africana, não é? E deixando a parte do Sharia, temos a nossa cultura. Temos a nossa cultura. Agora nós já estamos a imitar e a seguir outras culturas do Ocidente. Está a ver? E até o próprio Ocidente quer dizer incentivar. Suponhamos o governo tentar impedir aquela prática, não dizer não. Se o país é democrático, sim, cada um está livre em fazer. O governo é pressionado e acaba, portanto, uma vez que é dependente, na maioria das vezes, acaba, portanto, acatando aquelas informações portanto, e aquilo que eles consideram como normas. Subhanallah. Na verdade, não existe nenhum governo africano que faz isso ou assinala isso por sua livre e espontânea vontade. Por mais que, portanto, haja organizações numa sociedade que incentivam nisso, mas o governo, como é coagido, é obrigado e é dependente e, portanto, não tem outra saída senão acatar nessas informações. E essas, portanto, mais péssimas, portanto, instruções. Subhanallah. Imaginem só, quando, portanto, o presidente Obama propôs isso para a África, o Robert Mugabe, ele disse para ele que se você quer que isso aconteça, então venha, eu quero fazer contigo, eu te casar. Vejam só como é que ele ficou. Africano, está assim, reagiu mal, porque ele sabe que isso, como um presidente como eu, um homem, vir outro homem atrás de mim, o que é isso? Está vendo? Ele sabia, mas como as pessoas estão movidas através do materialismo, ele sentiu-se mal, ele sentiu-se ofendido. Subhanallah. Isso mostra que nós temos uma liderança, portanto, frontal. Vejam esse líder, como ele combateu, portanto, esse mal, apesar de que isso já é uma coisa imposta. Exato. E, subhanallah, isso é contra a natureza do ser humano. Do ser humano. Até o ex-presidente, o falecido também, o John Magufuli, da Tanzânia, exatamente, também proibiu. Ele deixava alguns decretos a dizer que quem for a praticar e for encontrado, portanto, será preso. Quer dizer, ter uma pena perpétua. Isso é que devia ser. Mas imaginemos, acontece na nossa sociedade. Vamos lá deixar. Nós temos órgãos, portanto, que representam-nos, nós como muçulmanos, porque o mais feio desse casamento que o irmão acabou de falar que aconteceu, portanto, no bairro de Namotequiliwa, que nós, portanto, vimos na mídia social. Exato. O mais feio disso é que eles representaram-se como muçulmanos. O casal, portanto, com Jubó e Kofió. E muitos pensam que aquilo faz parte do Islã. Aquilo, subhanallah, até nós podemos entender que existe alguma interferência dentro disso. Porque sabem que os muçulmanos são os únicos que vão resistir nisso. Então temos que investir pessoas. É o mesmo que está acontecendo, portanto, em Cabo Delgado, digamos assim. Vamos investir as pessoas em nome do Islã para fazerem isso, para, portanto, chamar a atenção de outros muçulmanos. Subhanallah. Então, se as pessoas não se proibirem, tanto na prática de maldade, e não se recomendar na prática do bem, irá, portanto, assolar
um castigo de Allah subhanahu wa ta'ala que não irá excluir se é sheikh ou não é sheikh. Exato. E é isso que está a acontecer. Apenas um dos sinais, né, de Allah subhanahu wa ta'ala, a doença que é o coronavírus, que fez parar todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, em que a gente não esperava, cada um já tinha planificado os seus programas. Até um fechou as mesquitas, mesquitas, fechou as igrejas. Locais que as pessoas vão. E levantamos as mãos, pedimos a Allah e os nossos planos são aceitos perante Allah. E ficamos assim, mais por causa das nossas práticas. Quer dizer, mais práticas nós fizemos, praticamos no nosso dia a dia. Em vez de a pessoa parar, refletir, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, cada um só fica a comentar, não é o tempo. Quem enviou aquela doença ao país xixi, tá? Até começamos a culpar. Até outros não acreditam que haja uma doença, acham que seja um motivo político. Exato. Porque não querem acreditar, porque não viram um familiar, portanto, uma pessoa de perto que morreu com aquela doença. Subhanallah. Não acreditam naquilo que houve, mas sim naquilo que vem. Mas o importante é para nós percebermos que isso veio para ser uma lição para nós. Exato. Então, o professor Sallam mencionando, portanto, esses castigos que irão assolar, portanto, esta humanidade nos seus últimos tempos. Então, a sua esposa, Zainab, que estava a ouvir, disse: Ya Rasulallah, como é que nós seremos destruídos? Como é que Allah irá enviar chuva, portanto, de pedras, abrir a terra e, portanto, encolher a um de nós? Como é que Allah subhanahu wa ta'ala irá transformar, portanto, em outros seres, enquanto no nosso seio existem pessoas piedosas, pessoas virtuosas? O professor me disse: sim, isso, se o mal proliferar-se, se a prática do mal for constante, se a prática do mal, portanto, na sociedade for muito e as pessoas, os sábios, não proibirem isso e não recomendarem para o bem, então Allah subhanahu wa ta'ala irá enviar, portanto, o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, que não irá escolher que este é sheikh ou não é sheikh. Subhanallah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Fitna, aquelas tentações, aqueles testes, aquelas tribulações que um de vocês, portanto, pode enfrentar. O profeta disse: fi ahlihi, na sua família, problemas na família, perda de familiares que não acabam. Amalihi, nos seus bens, há déficit, há falência no serviço, problemas, acusações, entre outros. Wanafsi, e ele por si, doença, estresse, falta, portanto, de contentamento, apesar de possuir muitos bens. Wawaladihi, nos seus filhos, doença nos filhos, não há respeito nos filhos, não há, portanto, entendimento com os filhos. Filhos desobedientes com os seus pais. Subhanallah. Wajarihi, no seu vizinho, problema. Olha, esse aqui não tem respiração. Não tem respiração. Não tem. No serviço, problema. Em casa, problema. Filhos, não há respeito. Nos vizinhos, subhanallah. Ele sua doença. Apesar de ter muitos bens, ele está nessa vida. Isso acontece. Alguns até podem não acontecer, não reunir, portanto, esses todos, portanto, tipo de infortúnios, mas alguns, estresse, o outro, falências, apesar de ser uma pessoa, portanto, no passado que tinha são doenças daqui para lá. Sim, exatamente. Então, são problemas com os vizinhos. Não tem como respirar. O professor me disse: a única saída de você ultrapassar essas crises, veja só, não há nenhum problema que não tenha o que? Sua saída. Cada coisa, portanto, tem a sua solução. Não há doença sem cura. O professor me disse: tukafiruha as-siyam. A única coisa que você pode fazer para ultrapassar essa crise, esses infortúnios, é jejuando. Aqui estamos aí para o mês de Ramadã. Jejuando também jejuns facultativos. 3 dias por cada mês. Jejuando, portanto, segunda e quinta. Assim, um dia não, um dia sim, consoante a capacidade, portanto, de cada um. Então, o jejum, o profeta disse: o salat, outra coisa, fazendo o quê? Muitos salawat, muitas orações, as 5 orações no seu devido tempo.
Apenas alguns só esperam encher no mês de Ramadã para Mas fazer a para solat fazer a tarawih. solat. Subhanallah, só trabalha somente. E outros só se preocupam nas sextas-feiras. É sextas-feiras. E aqui o solar que está a se referir não é solar obrigatório, porque isso é sua obrigação. É solar facultativo, que significa que você deve aumentar as orações facultativas. Aquelas 12 orações que a pessoa faz, que o profeta disse que quem fizer essas 12 orações diariamente entrará no Jannah. Que é 2 rakats antes do quê? Do Fajr, 4 rakats antes do Zuhur, 2 rakats depois do Zuhur, 2 rakats antes do Maghrib, 2 rakats depois do Isha. Que eles relacionam a Rawatib. A Rawatib, o profeta disse que São quem assim 12. fizer todos os dias, essa pessoa Estará no Jannah. ela irá construir uma casa para ele no Jannah. Subhanallah. Então, são essas orações que são referidas aqui, não são obrigatórias, porque isso é sua obrigação. É sua obrigação. A recompensa é diferente disso. Então, você fazer jejum facultativo, orações facultativas, está a ver, né? O sadaqa e dar o sadaqa. O amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Ordenar para a prática do bem e proibir com a prática de maldade. E assim como você irá passar, portanto, por essas crises. Essa é a única saída. Vejam só. A única solução. A única solução que você deve fazer portanto, é recomendar as pessoas com a prática do bem e proibir, portanto, com a prática de maldades. Essa é uma responsabilidade que nós temos. Subhanallah. Algumas pessoas pensam que eu como já estou no caminho. Não. Para mim não há outro problema com as pessoas. O Sheikh Hamd bin Adik, rahimahullah, um grande alim, ele disse: "Falau qudira anna rajulan yasumu an-nahara wa yuqimu al-layla wa yazhadu fi ad-dunya kulliha." Ele disse: se nós imaginássemos que existe um homem que durante o dia ele jejua todos os dias, ou um dia sim, um dia não, ele é muito regular no jejum. Durante a noite ele faz orações. E ele não se importa com o mundo totalmente. Ele abandonou o mundo. وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتبعر وجهه ولا يحمر. Apesar disso, ele ser um homem, portanto, um ascetista, portanto, que renunciou ao mundo, faz muitos, portanto, ibadat, mas ele não se zanga quando se viola a norma, uma lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Não se modifica a sua cara, não fica vermelha para mostrar que ele não gostou. فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. E nem ordena para a prática do bem e nem proíbe o mal. Só ele faz por si, só é egoísta, é desinteresseiro. Então ele disse: فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم دينا. Então esse homem, apesar dessas adorações que ele faz por si, é dentre as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala detesta nele. وأقلهم دينا. E é a pessoa, portanto, menos religiosa. É uma pessoa menos religiosa, apesar dele parecer, portanto, um religioso de renome. Não, ele é um menos religioso perante Allah. E essas pessoas que praticam esse mal que ele não proíbe são melhores do que ele, porque talvez eles pratiquem esse mal porque não sabem que isso aqui é um mal. Mas ele sabe, é um sábio, tem muito conhecimento, mas faz por si, faz salvado só por si. Então ele é o péssimo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Caros irmãos, na verdade, irá se abandonar, portanto, a prática do bem e a recomendação para tal e a proibição do mal. Chegará um tempo que isso irá se renunciar. Por isso, Anas ibn Malik disse: قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Quando é que as pessoas irão, portanto, abandonar, portanto, com a recomendação do bem e a proibição do mal? Quando é que as pessoas vão deixar de recomendarem-se para o bem e proibirem-se, portanto, com o mal? O profeta disse: إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. Se acontecer no vosso seio aquele que aconteceu, tanto noutras nações que vieram antes de vocês. قالوا وما ظهر في الأمم قبلنا. Oh profeta, o que aconteceu nessas nações que vieram antes de nós? O que aconteceu neles? E que, consequentemente, se acontecer conosco, as pessoas não recomendarão o bem nem proibirão o mal. O que é isso mesmo? O professor disse: Al-mulku fi shigharikum. Se o reino, a autoridade, a liderança, o governo portanto, nas crianças, jovens, inexperientes. Wal-fahishatu fi kibarikum. E se a prática de maldade, portanto, se proliferar nos vossos
idosos, nos vossos, portanto, adultos, se a prática de mal nos velhos for frequente e a autoridade estar, portanto, na mão de pessoas inexperientes, e o conhecimento também ficar nas péssimas pessoas, aí a prática, portanto, a recomendação para a prática do bem e a proibição do mal irão acabar. Vejam só, quem vai proibir o outro? Se o governante é um inexperiente, uma criança. A vida só é curtir. Caprichos, isso sabe-se nos jovens. Os idosos são os pecadores. Um sheikh, ele é, portanto, é adúltero. Vai proibir outra pessoa? Terá? Faz sentido isso aí? O sheikh, como? Senão, até que as pessoas irão seguir a ele. Um sheikh. Por exemplo, um sheikh. Ou um idoso. O mal está nos idosos, aquelas pessoas que seriam uma referência para a comunidade. É aquilo que acontece, sheikh, hoje em dia. Por exemplo, você encontra um ilhéu que nasceu no litoral da ilha. Exatamente. Mas você, irmão, para que não faz solar? Meus pais foram muçulmanos. Tá vendo? Ele justifica daquilo que aconteceu naquele tempo. Exatamente. O islamo dele é o islamo dos pais, como ele pensa. Porque o nome dele é Muhammad, o nome dele é Sa'id, tem um nome islâmico, ele pensa que aquilo irá beneficiar a ele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man badda'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Aquele que for retardado, portanto, com as suas ações, não será adiantado com a sua nação, a sua geração, a sua família. Se você se inclina, portanto, não quer praticar o bem porque teu pai é sheikh, você está a se enganar. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nesse dia, os bens, os filhos não irão beneficiar a ninguém, exceto aquele que trazer um coração são e salvo. Isso é, na verdade, subhanallah, dá mesmo, caro telespectador, amigo ouvinte, refletir, voltar para Allah subhanahu wa ta'ala juntos. Vamos refletir, vamos voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Como sabe, hoje estamos a falar, portanto, os méritos de recomendar, portanto, o bem e proibir o mal. Não sei se acompanhou um vídeo, há um senhor que fala num vídeo aí de nome Edson Cortés, diretor do CIP. Há uma organização aí, portanto, que está sediada no Maputo. CIP, aquilo que Centro de Integridade Pública. Exatamente. Mas acompanhou o vídeo, sim, onde ele fala mal da nossa rádio, a estação emissora da Rádio Hack. Mas, inshallah, vamos passar primeiro o nosso intervalo, voltaremos para abordar, porque o nosso tema, estamos a falar de recomendar o bem e proibir o mal. E quando ele aparece a dizer que tem uma rádio que faz isto, apoia, não sei o quê, então, aí para pelo menos deixar alguns comentários acerca desta intervenção deste indivíduo que está contra a expansão do Dini e contra a propagação de Din de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, vamos observar o nosso intervalo, daí até já, inshallah. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já estamos de volta para a segunda e última parte aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, quinta-feira, última edição da semana, estamos a falar dos méritos de recomendar o bem e proibir o mal. Portanto, na companhia do nosso eminente Sheikh Molde e Sefu Sumalji, aqui no seu programa Islam em Foco, mais uma vez. Agora sim, um momento oportuno para interagir. Como sabe, o programa é meramente interativo. Ligue e participe através dos nossos contactos, 84 92 73 487, 84 92 73 487 ou para 86 15 19 140,
86 15 19 140. Repetimos, 84 92 73 487, 84 92 73 487 ou para 86 15 19 140, 86 15 19 140. O programa é meramente interativo para colocar a sua preocupação, a sua inquietação, a sua contribuição aqui, portanto, neste programa Islam em Foco, uma transmissão simultânea com a Rádio Haq, emissora de Lamegadi em Nampula. Aguardando, portanto, a ligação através dos nossos internautas e seguidores da nossa página no Facebook, não só, que estão ligados com a Tela da Verdade e nos acompanham através da Rádio Haq. Vamos, portanto, voltar neste que é a nossa interação com o nosso ilustre Sheikh Molde Sumalji. Mas temos a primeira intervenção a partir do estudo através da nossa irmã Jenny Muhammad dos Poeta. Irmã Jenny, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu peço, irmã Jenny, para diminuir o seu televisor aí do outro lado, acompanhe seu telefone. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão Yat. Sim, irmã Jenny, estamos juntos. Irmão Yat. Agora sim, eu peço para diminuir seu rádio ou seu televisor e fique atento no seu telemóvel. Sim? É que a nossa irmã Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Aí já a nossa irmã Jenny está a escutar, portanto, rádio. Mais uma vez, portanto, esta chamada de atenção vai para si, caro telespectador, amigo ouvinte, se for a ligar, só fica atento no seu telemóvel, não escute rádio, não fica próximo do seu televisor ou rádio, porque quando eu, exemplo, dou salam assim aí do outro lado, você depende e acompanha, portanto, a intervenção da rádio ou televisor e preocupa, portanto, a comunicação. Quer dizer, se for a ligar, fique só atento no seu telemóvel, não depende do seu televisor ou rádio. Temos mais uma participação a partir de Lixinga, capital provincial do Niassa, enquanto o nosso irmão Kelvin. Kelvin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alô, Assalamu alaikum. Perdemos o nosso irmão Kelvin de Lixinga, portanto vou repetir, anunciar os contactos: 84 92 73 487, 84 92 73 487 ou para 86 15 19 140, 86 15 19 140. Agora sim, Sheikh, temos aqui a primeira intervenção da nossa irmã Jenny, só que ela estava, subhanallah, e ligava mais, escutava rádio ou televisor, é por isso que demorava a ligação, não é? Então, se for a ligar mais uma vez, qualquer que for a ligar, só ficar atento no seu telemóvel para facilitar a comunicação. Estamos a falar, Sheikh, dos méritos de recomendar o bem e proibir o mal. Temos, portanto, ela, portanto, nossa irmã Jenny dos Poetas já está de volta. Irmã Jenny, mais uma vez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão Yat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmão Yat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmã Jenny? A nossa irmã Jenny está sem retorno, mas eu consigo lhe ouvir muito bem, alhamdulillah. Eu tenho certeza que a nossa irmã ficou sem retorno. Aguardando, portanto, a intervenção a partir do exterior, assim continuamos, Sheikh. Como dizia, o nosso tema, estamos a falar dos méritos de recomendar o bem e proibir o mal. E a nossa tarefa como estação, portanto, televisiva, que está no empenho na propagação do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, não só a nossa estação emissora, que é a Rádio Haq, também está empenhado, portanto, na divulgação do Tini. Mas vamos voltar para Lixinga, enquanto o nosso irmão Kelvin. Irmão Kelvin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alô, irmão Kelvin, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Já está a participar, como está? Alhamdulillah, tudo bem, você tá, irmão? Alhamdulillah, eu também estou muito bem, alhamdulillah. Sim, a sua questão, contribuição? Primeiro, lamentar essa afirmação desse senhor do Centro de Integridade Pública. É muito triste quando trazem uma rádio que vem, digamos assim, ensinar as pessoas as boas práticas, então é triste, né? Exato. E eu queria saber, o Sheikh aí, temos muita gente hoje incentiva a prática das drogas no público, mas no privado fazem coisas negativas. Então, eu queria saber qual é o ponto de vista islâmico, o que o Islã diz a respeito disso, né? Porque muitos são machês, incentivam boas práticas no público, mas no privado praticam más ações. Então, eu queria saber o que o Islã diz. Não só me associando à sua questão, tem alguns machos que recomendam a prática do bem, eles não praticam, praticam mal, e subhanallah, e vice-versa. A questão do nosso irmão Kelvin de Lixinga. Jazakallah khairan pela sua participação, fique em nossa companhia. Salam alaikum. Vale. Exato, vamos dar prioridade à questão do nosso irmão Kelvin de Lixinga, Sheikh. Sim, esse é um comportamento, portanto, é reprovável no Islã, né? E esse é o comportamento dos adeptos do livro. Exato. Allah disse: "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Afalá ta'qilun, tá a ver, né? Uma interrogação de Allah Allah subhanahu wa está a ta'ala. perguntar: acaso vocês recomendam pessoas, portanto, para a prática do bem e proíbem, portanto, o mal, mas vocês esquecem de si mesmos? Afalá ta'qilun, acaso vocês não têm juízo? Não raciocinam vocês? E, portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse no outro versículo: é uma coisa bastante, portanto, detestável perante Allah que vocês digam coisas que não praticam. Não pratica. A nossa irmã Jenny Sheikh já está de volta. A irmã Jenny Muhammad dos Poetas. Irmã Jenny, mais uma vez, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmão Iati. Agora sim, alhamdulillah, estou muito bem, alhamdulillah, não sei, irmã Jenny, como Mas está? eu, irmão Iati, não aumentei televisor. Então estava próximo do seu rádio. Não estou na rádio, eu estou assistindo televisão. A veja, está a assistir televisão. Mashallah, sim. Eu estava a ouvir a irmã Iati a falar muito. A irmã Jenny, sai daí, não sei se eu aprecio muito rádio. Eu não estou na rádio, eu estou com a televisão baixa. Já ouvi, tá bom. Disposição, irmão. Quem? Qual deles? Seu irmão Yate ou Sheikh Molde? Molde, como está? Aqui está tudo bem, alhamdulillah, graças a Allah. Não sei como está a irmã. Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Masha'Allah. Incentivar ao Sheikh Maldi pelos ensinamentos, mashallah. Alhamdulillah. A minha questão é a seguinte: qual a posição do muçulmano crente que pratica o bem e não incentiva a maldade para sua família? Ok, temos essa pessoa aí na família? Diga. Temos um membro da família que faz isso? Não estou a perceber. Temos um membro na família que faz isso? Mas o essencial ficou, não é? O essencial ficou. Por exemplo, a questão da nossa irmã Jenny, dos poetas. O essencial ficou. É tudo, irmã? Não, é na minha família. Ok. Assim, é tudo. É tudo. Assalamu alaikum, bom trabalho. Jazakallah khairan pela sua participação. Fique em nossa companhia. Continuando, Sheikh. Quer dizer, e alguns que recomendam, alguns machês que recomendam a prática do bem e eles não praticam. Agora, qual é quer dizer, o que colocou a nossa irmã Jenny só para interagir com as Mas, na verdade, essas pessoas existem. Existe. Você encontra macheiros, eles fazem solawat, fazem o bem, mas seus filhos estão a dizer: ainda não chegou a fase, espera um pouco, vá na escola. Vai estudar, amanhã vai ser alguém, vai começar a rezar, ainda há tempo.
Tá vendo? Quer dizer, ele pratica o bem e para os seus filhos E não recomenda. não recomenda. Subhanallah. Não foge dessa qualidade do quê? Dos hipócritas. Dos hipócritas. Porque um hipócrita faz solá, Allah diz, idha qamu ila solati, qamu kusala. Kusala. Quando, portanto, eles fazem solá, fazem bem cansados. Portanto, ele faz solá. Então, mas Allah subhanahu wa ta'ala disse quando ele o que é que ele recomenda? Recomenda o mal e proíbe o bem. Então, essa qualidade, portanto, dessa pessoa pode se assentar, portanto, na qualidade do que? Do hipócrita. Porque o muçulmano Agora, gosta também, e fica satisfeito ver as pessoas a praticarem será o que bem. também existe um que pratica o bem e recomenda o mal? Existe? Será que temos essas pessoas que praticam o bem e recomendam o mal? Não, isso é muito difícil, mas sim o que existe é a pessoa praticar o bem para si e não recomendar aos outros. Isso existe. Mas é muito difícil, a não que seja que a pessoa tenha inveja, né? Exato. Sim, isso pode só ser inveja, porque geralmente o conhecimento não se esconde. A pessoa, se tem o conhecimento, portanto, do Dini, quer que as pessoas também alcancem o mesmo. O bem que ele quer, também quer o mesmo com outras pessoas. Outras pessoas. Sim, exato. Exato. Aí está, 84 92 73 487 86 15 19 140. Voltando, Sheikh, para a questão, na verdade, o nosso tema é dos méritos de recomendar o bem e proibir o mal. Portanto, há dias atrás, existe um indivíduo, portanto, de uma organização, portanto, que opera aqui no nosso país, de nome Edson Cortes. Ele é diretor do CIP, não é? Exato. Uma organização totalmente patrocinada pelos Estados Unidos da América. E veja só, ele comentou a falar mal da nossa estação emissora Rádio Hack. Está há quantos anos a trabalhar em Nampula, a funcionar, a operar em Nampula? Há quantos anos? Assim que, alhamdulillah, já se expandiu para todo o país. Quer dizer, antes de começar com o que está acontecendo em Cabo Delgado, a Rádio Hack já estava a operar, estava a funcionar, a trabalhar normalmente. E depois, alhamdulillah, também, como dizia, o sinal já se expandiu para algumas províncias, algumas capitais provinciais do nosso vasto Moçambique. E o tal senhor aparece a falar mal, não é, da nossa rádio, a dizer que existe uma rádio que opera, ou exatamente chega lá em Cabo Delgado, a frequência 97.2, 90, é a nossa frequência, não é? Que se faz sentir em Cabo Delgado. Depois diz uma rádio islâmica está a sede em Nampula, que somos nós, a Rádio Hack, não é? E está a financiar o terrorismo lá em Cabo Delgado, porque fala uma língua em que as pessoas não percebem. Mas que tipo de língua que ele se refere? Bom, A língua quer dizer, a Rádio Hack lá emite a sua emissão falando duas línguas, língua oficial portuguesa e língua nacional, que é Macua. Tá a exatamente. ver? E opera 24 sobre 24. Agora aparece a dizer que é uma língua estranha e incentiva as pessoas ao terrorismo. Tem algo a dizer? Bom, na verdade, pessoas assim, ele está a garantir o pão Porque a dele. nossa essência, nós como Rádio Hack TV, estamos lá com o intuito de recomendar o bem, aquilo que recomendou, falou Allah subhanahu wa ta'ala, o seu mensageiro, quer dizer, fazer chegar a verdade, depois proibir o mal e recomendar as pessoas na prática do bem e proibir o mal. Agora, se ele vem a dizer que nós, a Rádio Hack, está a incentivar, a recomendar as pessoas para a prática do terrorismo, mais uma vez, com algo a dizer. Bom, como eu estava dizendo, ele está a garantir o pão dele. Não está a fazer isso para criar reforma social, não está a fazer isso para o bem da sociedade. Exato. E, portanto, digamos, são aquelas pessoas, como se diz, lambibutismo, está a perceber, né? Eles não querem que aconteça alguma coisa para o benefício da sociedade, mas sim quer para se ele está a garantir, portanto, a cadeira dele, e por isso deve falar mal do Islã, dos muçulmanos. E outra coisa, o que está a acontecer é aquilo que está escrito numa das entradas de uma universidade na África do Sul, que para destruir uma sociedade, uma nação, não precisa, portanto, fazer bombas, portanto, atômicas ou, portanto, uma coisa qualquer, destruição massiva, né? Mas sim deixar que os estudantes cabulem. Aí vão surgir aqueles médicos, portanto, incapazes, que matarão, portanto, doentes, inocentes. morros, portanto, irão desabar atrás do que esses engenheiros. Haverá muita injustiça e corrupção, portanto, atrás do que esses juízes.
Então, porque são pessoas que não conseguem chegar no campo e conviver aquilo que é a Conviver. realidade. São fofoqueiros, porque a vida, portanto, passaram a cabular. E uma pessoa que passa a cabular não tem tempo de investigar. Está a perceber, né? Não tem tempo de investigar, mesmo tendo uma delegação. Quer dizer, não é isso que consegue está acontecendo com esse delegar, senhor. aproximar-se com aquela pessoa e saber o que é que está a acontecer. Porque o governo, portanto, não é covarde, portanto, aceitar uma instituição sem saber como é que a instituição trabalha. Está a perceber, né? E aqui em Moçambique temos, portanto, órgãos de segurança, informação e segurança. Exato. E temos pessoas no governo que sabem quase todas as línguas do mundo. Cada pessoa com a sua Até língua. quando fala de Existem uma pessoas língua que falam. estranha, Exato. língua árabe é a mais falada quase em todo o mundo. Língua árabe. Línguas mais faladas, portanto, em Veja todo o mundo, só. e principalmente na África. Sim. E custa aqui na África, a língua árabe é a terceira língua, como está no relatório estratégico da Universidade Internacional, portanto, uma publicação de 2015. Então, e aqui em Moçambique existem muitas personalidades, portanto, que estão no Estado, que sabem falar árabe, que sabem interpretar a mensagem Alhamdulillah. que nós falamos. E nós nos esforçamos, portanto, em trocar em 500 as palavras que nós falamos em português para perceber as pessoas, porque sabemos que nem temos, portanto, 3% da população moçambicana que percebe árabe. Então, se ele está a falar assim e sem, portanto, se aproximar, na verdade, esse não é um acadêmico, esses são pseudo-acadêmicos. Mas Exato. querem falar porque já foram convidados e não podem sair sem falar. Está a perceber, né? Então, pessoas assim, eu acho que o governo deve, portanto, travar, porque visam incitar ao mal. E eles não querem criar, portanto, a estabilidade social, porque Moçambique é um Estado, portanto, como sabemos, laico, existem muitas religiões. Então, não é, portanto, democrático, não é considerado democrático, proibindo outras religiões e, portanto, autorizando outras religiões. Significa que o Moçambique, então, neste caso, não seria um Estado laico. E eu, no meu perceber, quando, portanto, via o Centro de Integridade Pública, pensei que fosse, portanto, uma instituição para o bem público, mas agora acabo de perceber que não é uma instituição para o bem público, mas sim é Centro de Integridade, portanto, privada, seria assim. Ao invés de ser público, aqui o pé deve ser privado, porque não beneficia, neste caso, não vai beneficiar a toda a sociedade. A sociedade. Sim. Ou pode-se considerar como centro de integridade religiosa, defendendo uma religião em relação à outra. A outra. Exatamente. Mas o importante é nós seguirmos, portanto, o caminho e não pararmos, porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe e conhece quem são as pessoas que estão a semear, portanto, a maldade na terra. E Allah subhanahu wa ta'ala dará conta a eles. Isso não nos impede de nós seguirmos o nosso caminho. Subhanallah. Eu quero dizer, ontem foi atacado em termos de coisas das mesquitas, dizer que eu tinha que fazer um mapeamento das mesquitas, e hoje atacam a Rádio Hack. Quer dizer, é para comprometer. O que significa que amanhã irão atacar o próprio muçulmano na rua. Na rua. Então, subhanallah. Sim. Subhanallah. Mas, só para esclarecer alguns que nos acompanham, até você ter acompanhado a emissão da Rádio Hack, lá as palestras que falam, que passam, portanto, que passam as palestras, se os macheiros falam árabe, traduzem para o português. É por isso que temos espaço, hora do Coran, temos espaço de recitação e tradução do Nobre Al-Quran, temos lá, portanto, aprenda a recitar o Coran. Quer dizer, são espaços em que o Islã veio para facilitar. Agora se diz que existe uma rádio que fala árabe, provavelmente confundir com língua macua, né? Língua macua, sim, porque lá é macua, emissão é da tarde, língua é macua. Subhanallah. Aqui em Nampula tem uma delegação, sabe que essa aqui é língua macua. Deve existir uma delegação do Centro de Integridade Pública. Sim. Conhecer as línguas, portanto, as línguas locais. Exato. Subhanallah. E já estamos cheios sem tempo, tem umas recomendações só para finalizar. Bom, eu gostaria de recomendar aos irmãos muçulmanos que estamos na véspera do Ramadã, que este tema, portanto, seja portanto, posto em prática, principalmente neste mês, portanto, de Sha'ban para Ramadã, recomendarmos, portanto, as pessoas para o bem e não afugentarmos, portanto, as pessoas no bem e proibirmos o mal, porque
quem assim fizer dentro de Ramadã terá, portanto, múltiplas recompensas. E não só, isso não serve só para, portanto, dentro do Ramadã, assim como fora do Ramadã. Como nós vimos, os sábios consideraram como o sexto pilar do Islã, recomendar o bem. Recomendar o bem significa que criar a paz, criar a estabilidade social, criar uma reforma comum, diferentemente daquilo que os inimigos do Islã, portanto, atribuem ao Islã. Então, a todos os muçulmanos, aconselho que se aconselham e se recomendam, portanto, na prática do bem e que se proíbam na prática de maldades. Não, jazakumullah khairan, khairun jazak, que Allah te recompense o melhor, apareça várias vezes a nos dar este ensinamento, Sheikh. Jazakumullah khairan. Amir. Aí está, colocamos o ponto final. Esse é o nosso espaço, portanto, Islã em Foco, da Reactiva hoje, quinta-feira, última edição da semana. Contamos na voz do nosso eminente Sheikh Moldi Seif Ussumal, onde falamos dos méritos de recomendar o bem e, portanto, proibir o mal. Acompanhe a recente programação da Reactiva e da Rádio Haq. Até uma próxima oportunidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.